Conforme nós observamos, o discurso do Ayatollah do Irã afirmou que os Estados Unidos e o Estado de Israel derrubaram o governo de Bashar al-Assad, certamente por interesses próprios, tanto de Israel como dos Estados Unidos. E mais, o governo do Irã afirmou também que um país vizinho, a Síria, não nomeou, também participou da derrubada do governo de Bashar al-Assad. Nós vimos que a derrubada do governo de Bashar al-Assad enfraqueceu o Irã e também a Rússia, pelo menos esta é uma interpretação mais genérica a respeito do que acontece na Síria. Agora, quem é o país vizinho que ajuda a derrubada do governo de Bashar al-Assad? Este país tem nome e tem sobrenome. O nome é Turquia. E a Turquia é governada por Erdogan, conforme nós podemos até visualizar nesta fotografia. Tanto é que após a queda do governo de Bashar al-Assad, nós temos uma ação de maneira muito mais evidente da Turquia no território da Síria. De modo, inclusive, que a gente viu nesses últimos dias, todos os dias, ok? O governo da Turquia fazendo bombardeios contra o território, em especial na região norte e também nordeste da Síria, por parte da Turquia. Foram diversos os bombardeios que a Turquia fez contra alvos em específico no interior do território da Síria. Mas na Síria nós temos um sobrenome também chamado curdo. E este grupo curdo que almeja em alguma medida uma autonomia, uma independência, de certa maneira é um dos grandes fatores que levam a Turquia a olhar para a Síria de maneira muito específica. É claro que existe uma enorme diferença entre os curdos que agem e vivem no Iraque em relação aos curdos que vivem na Síria e também na Turquia. Mas uma coisa é certa, por mais que haja uma diferença e autonomia até distinta dos curdos no Iraque, ou na Síria, ou na Turquia, o fato é que o Erdogan não quer o grupo curdo mais forte, seja em qualquer lugar que eles estiverem, porque na compreensão da geopolítica da Turquia, o fortalecimento dos curdos pode enfraquecer a influência de Ankara ou de Istambul na região do sudoeste da Ásia, que nós conhecemos muito mais como Oriente Médio. Pessoal, se as informações aqui ajudam você a entender tudo o que ocorre na questão da geopolítica, eu peço mais uma vez a você, deixa o like e divulgue o nosso conteúdo a todos que gostam de geopolítica. Deu para ver que é uma colcha de retalhos, mas nós sabemos, para que tenhamos clareza, que o governo na Síria foi deposto. Nós temos inclusive uma nova bandeira, que hoje seria a bandeira oficial da Síria, conforme deflagra o HTS, o grupo que não é apenas o HTS que hoje domina o território sírio, e mesmo no entorno do HTS não é somente este grupo que ajudou a queda do governo de Bashar al-Assad, tá bom? Porém, é o grupo mais expressivo e a liderança mais significativa hoje é do Julani. Tudo bem? Então vamos observar aqui, inclusive, uma aproximação da Turquia em relação à União Europeia. De repente, Ursula von der Leyen nos aparece no encontro com Erdogan. De repente, entre aspas, né, a gente tem uma enorme preocupação por parte da União Europeia a respeito do que ocorre no âmbito da Turquia, mesmo porque a questão de refugiados impacta de maneira bem significativa o território da Europa. Isto porque a Turquia faz fronteira com os territórios da União Europeia. A Grécia, inclusive, tem disputas territoriais com a Turquia quando olhamos para ilhas e ilhotas na região do Mar Egeu. Os dois países têm, inclusive, tensões conflituosas em relação a quem pertence ou não pertence a certas ilhas, não é o nosso caso aqui, não é? Mas é uma relação um pouco amistosa entre Ankara, a capital da Turquia, e o território de Atenas, a capital da Grécia moderna. Bom, de qualquer maneira, nós temos um olhar muito atento da União Europeia em relação ao que ocorre na Turquia e também ao que ocorre no Oriente Médio por conta, dentre outros fatores, a questão de refugiados. E outros motivos também envolvem a possibilidade de gasodutos desde o Catar, passando pelo norte ali do território da Península Arábica, entrando na Turquia, através da Síria e por fim chegando na Europa, tudo bem? Além das questões de refugiados, existe também a possibilidade de um novo gasoduto que traria uma alternativa para a Europa em relação a fornecimento de gás, uma vez que a guerra com a Rússia modifica
completamente, de maneira bem profunda, tá certo? Todas as relações de poder que ocorrem na Europa e a sua demanda por energia, conforme nós bem sabemos. Pessoal, então vamos observar aqui, projetando para nós as informações de maneira síntese. Vejamos, a Turquia, e alguns interpretam que existe uma espécie de neo-otomanismo, ou seja, o Império Otomano foi um dos maiores impérios que nós assistimos ao longo da história. Este império dominou vastas extensões na região do Oriente Médio, do norte da África e também em parte da Europa. E este império chega ao fim com a Primeira Guerra Mundial. Um dos grandes derrotados da Primeira Guerra Mundial foi justamente a Turquia. Não era a Turquia, mas sim o Império, que é chamado também de Turco-Otomano. Existem controvérsias quanto a esta nomenclatura. Fato é, a Turquia é o principal herdeiro, nós podemos sim dizer isso, da antiga ou do antigo Império Otomano. Isso é um ponto inquestionável, acabou, não é? E alguns questionam que a Turquia tem uma pretensão no atual cenário de projetar poder, e esta nova projeção de poder e expansão de influência na região da Ásia, no sudoeste asiático, Oriente Médio, seria uma espécie de neo-otomanismo aí por parte do governo de Erdogan, tá certo? Bem, nós temos outras questões importantes para entendermos os bombardeios que a Turquia fez pesados contra a Síria. Vejam só, o governo Donald Trump, aliás, o Trump não é governo ainda, ele foi só eleito, só entre aspas, né, gente? É a mais importante liderança política dos Estados Unidos, talvez, dos últimos 50 anos, né? Embora exista o Ronald Reagan ali nos anos 80, mas é algo que veremos qual dos governos terão maior influência no longo da história dos Estados Unidos. É inquestionável o quanto que o governo de Ronald Reagan teve uma enorme influência, não só no âmbito da política global, é um dos presidentes americanos que lidera ali um empreendimento contrário à União Soviética, no contexto ali da Guerra Fria, tá certo? Num auge ali do que se compreende como Segunda Guerra Fria, dentro da Guerra Fria, enfim, né? Bom, e o Trump tá aí, vamos ver qual que será a influência do Trump, tanto na política global, bem como também na própria realidade política dos Estados Unidos. Enfim, o governo Trump, o futuro governo Trump, diz que a queda do governo Assad se deu da seguinte maneira, se deu através de uma tomada hostil por Ankara, tá? Ankara é a capital da Turquia. Muitas vezes nós pensamos que a principal cidade, no caso Istambul, seria a capital turca, e não é verdade. A principal cidade da Turquia é Istambul, sim, mas a capital não é Istambul. É comum os países terem cidades que são mais importantes, mais conhecidas, mais famosas, entretanto não são as capitais. O Brasil mesmo é um exemplo disso, né? Nós temos que Rio de Janeiro e São Paulo são muito mais expressivas, não é? Quando nós olhamos para toda a economia e a pujança dessas cidades em relação a Brasília, entretanto, Brasília não é a nossa capital, desgraçadamente, né? Mas não é o nosso caso aqui. Vamos lá. Nós temos que o Trump, então, traz uma perspectiva de crítica, em alguma medida, à Turquia. O governo turco já vai se posicionar de maneira bem contrária a isso, dizendo que não, né? Nós temos uma derrubada de um governo que se deu pela vontade do povo, não é? Na Síria, e não por interesse da Turquia. Fica aí a discussão, veremos certamente mais desse embate, vamos acompanhar. Agora, nós temos que a Turquia financia, sim, grupos contra o governo de Bashar al-Assad, né? Então é importante que nós temos isso no horizonte. Há uma certa rivalidade entre a Turquia e o Irã, tá? Em alguma medida, a Turquia, para tentar projetar poder na região, de certa maneira, vai financiar grupos contra o governo de Bashar al-Assad, ok? E os grupos, em especial, a gente pode observar aqueles ligados ao povo, tá certo? Curdo, em especial as forças democráticas sírias, tá? Que tem apoio dos Estados Unidos. Aqui é uma coisa curiosa, né? Nós temos um embate, em alguma medida, envolvendo Turquia, de um lado, e de outro lado nós temos os Estados Unidos da América. Isto porque os Estados Unidos da América financiam, não é? Deram um grande apoio militar, logístico às forças democráticas sírias, porque tais forças lutam contra no caso ali, o Estado Islâmico, o tal do Estado Islâmico, tudo bem? E aí o que acontece? Ao mesmo tempo, a Turquia, né? Ao mesmo tempo, a Turquia é contrária à FDS, tá? Porque dentro da Turquia nós temos um partido chamado Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o famoso PKK, não é? Que para o governo da Turquia é um grupo que
não deve receber apoio internacional. Tá? O PKK tem pretensões de maior autonomia para os curdos que vivem na região da Turquia. Tá? Uma expressiva parcela dessa população dos curdos, aliás, no nosso canal aqui nós temos um vídeo só sobre o tal do povo curdo, recomendo você vivamente que assista, tá? Então, o que acontece? Nós temos, né, que o PKK é um grupo no interior da Síria que atua pela maior autonomia, legitimidade da questão curda, o famoso Kurdistão, pelo menos na região da Turquia, né? E o governo atual da Turquia é contrário, profundamente contrário a esse grupo. Enfim, aliás, a entrada da Suécia na OTAN se deu de maneira bastante conturbada com a Turquia, justamente porque o governo de Erdogan, da Turquia, se posiciona contrário ao apoio que a Suécia dá ao PKK, por exemplo. Ok? Então, a questão do Partido dos Trabalhadores, como é chamado ali, do Kurdistão, incomoda bastante a questão da geopolítica da Turquia, enfim. Tá? Agora vejamos vocês, nós temos aí o tal do PKK, e dentro da Síria um outro grupo, que é o chamado Forças Democráticas Sírias, tá? E este grupo é composto por população majoritariamente curda, e em alguma medida buscam a autonomia do Kurdistão, enfim, tá? E na concepção da Turquia, este grupo é um desdobramento, é uma extensão do PKK, e por isso que a Turquia olha com muita atenção para a Síria e tudo que ocorre na Síria, mesmo porque o território da Síria o território da Síria é profundamente dividido, fragmentado, conforme nós podemos observar neste mapa aqui, ó, de 2018, não é? Neste mapa de 2018, eu vou até aumentar para você observar de maneira mais significativa, não é maior, onde nós vemos, observando aí o tal do YPG, as Forças Democráticas Sírias basicamente dominam esta região aqui, ó, Raqqa, Kobani, uma disputa enorme envolvendo Kobani, inclusive os curdos, ok, o Estado Islâmico e também a Turquia, né? Nós temos aqui esta região onde há o predomínio da população curda, tá? O que acontece? Nesta localidade na cor em azul aqui, nós temos a influência da Turquia, ok? Financiando eventualmente nesta região grupos contra o governo tanto de Damasco, bem como também grupos contrários aos curdos, ok? Então a Turquia está diretamente envolvida na crise da Síria de há muito tempo, não é? Aliás, aqui na região de Idlib, ok? É nesta região que nós temos o grupo adormecido ali, o HTS, em boa medida eles vão conquistar Alepo, depois Raqqa, depois Homs, depois Damasco, conforme nós vimos, né? E com uma grande influência da Turquia. Tá? Agora, importante que nós temos clareza que esta região de Afrin, famosa, conhecida no norte aí da Síria, é uma zona de grande disputa e tensão envolvendo curdos, ok? E grupos ligados à Turquia e ao exército turco, inclusive. Tá? Tanto é que quando nós vemos o mapa atual da Turquia, da Síria, aliás, a gente visualiza claramente no norte da Síria uma forte presença da Turquia, das suas forças militares e de grupos que são há séculos e apoiados ali pela Turquia, conforme nós sabemos, tudo bem? Então fiquemos atentos aí à influência da Turquia dentro do território da Síria. Olhando para o mapa, vamos aqui observar o tal do Kurdistão. Nesta posição geográfica na cor verde abacate, nós vemos a distribuição geográfica onde teríamos a população curda. Nós vemos no norte do Iraque, da Síria, na Turquia, sobretudo a maior população é na Turquia e também no Irã, tá certo? Além de populações que estão também no território da Armênia e no Azerbaijão, enfim. Isso os curdos. Agora, desde o dia 8 de dezembro de 2024, quando nós tivemos a queda de Bashar al-Assad, a gente assiste Israel bombardeando a Síria. Nós falamos aqui sobre isso. Mas também no norte nós temos uma Síria castigada por ataques da Turquia. Os mapas na sequência evidenciam todo o bombardeio que a Turquia faz contra o território sírio. Vejam vocês aqui, ó, são vários bombardeios na região norte, conforme nós vemos, e claro, bombardeios nas regiões onde há população predominantemente curda. Esta região na cor em amarelo, dentro da Síria, a Turquia está aqui,
né, gente? A Turquia está aqui. Esta região da cor em amarela é uma região controlada pelos curdos dentro do território da Síria. E no dia 8/12 a gente assiste bombardeios da Turquia contra a Síria. No dia 9 também aqui, ó, na região norte. No dia 10 a mesma coisa, tá? No dia 11/12 bombardeios turcos, aliás, contra regiões dominadas por curdos na região da Síria. No dia 12, a mesma coisa. No dia 13 também, ok? Aliás, o avanço aqui dentro de regiões do território curdo na Síria por rebeldes que têm apoio da Turquia. No dia 14, a gente tem mais avanços, não é? No dia 15, nós temos caminhões movimentando tropas ali dentro do território da Síria e bombardeios aqui, no caso Israel, né? Israel é quem destruiu muito da infraestrutura de toda essa porção sul aqui do território da Síria. No dia 16 nós temos conflitos, ok? Mas não bombardeios da Turquia, e temos ainda hoje, não é? Ontem, no dia 18, no dia 19, bombardeios e movimentação de tropa da Turquia dentro do território da Síria, conforme nós visualizamos aqui, ó, esses, não é, blindados adentrando no território, no dia 17 e no dia 18, ok? E aqui, no dia 19, tá certo? Bombardeios da Turquia dentro do território da Síria, ou seja, a gente visualiza desde a queda do governo de Bashar al-Assad intensos bombardeios da Turquia contra o território da Síria, tá? O objetivo é justamente diminuir qualquer projeção de poder dos curdos na Síria, e quem tem essa pretensão é o governo de Erdogan. Vamos continuar acompanhando. Nós temos uma mudança muito rápida ocorrendo no sudoeste da Ásia. Qual que é o interesse da União Europeia? A União Europeia manda dinheiro para a Turquia justamente para que tal dinheiro seja aplicado ali na recepção de refugiados vindos da Síria. Isto porque a União Europeia não quer que tais refugiados busquem chegar na União Europeia, trazendo ali as complicações eventuais que os refugiados acabam trazendo em termos de necessidades as mais variadas possíveis, né, gente? Enfim, então esta é uma posição da União Europeia em relação à Turquia, e por isso a gente entende, não é, o encontro entre Ursula von der Leyen, ok, atual presidente da União Europeia, e Erdogan, o governante aí da Turquia, enfim, tá? A posição dos Estados Unidos não está clara qual será com o governo Trump, vamos acompanhar, certo? E há ainda, além disso, o interesse da Turquia em reconstrução, ok? Há um interesse da Turquia em reconstrução da Síria. Toda a infraestrutura do país foi abalada, as cidades muito, não é? Infelizmente, muito danificadas ao longo da Guerra Civil, desde 2011, 2012 até hoje, e há uma mina de ouro quando o assunto é reconstrução do espaço urbano da Síria. E a Turquia está ali para tentar desenvolver projetos e reconstruir, certo, as cidades na Síria. Vamos acompanhar como vai se dar isso. Mas é isso. Se você chegou até aqui, agradeço a presença. Reitero a você que deixa o like e mais. Convido mais uma vez, venha fazer parte da nossa comunidade geopolítica. O link está na descrição do vídeo. Bons estudos, conforme sempre digo, respeito à geografia. Até mais. Tchau, pessoal.